Tanzânia e Quênia. Países que quase as mesmas origens desde a era pré-colonial. Países muito conhecidos por ter uma fauna com animais conhecidos, por exemplo, leão, elefante e girafa. E esses países estão tentando fazer uma união para superar o subdesenvolvimento e se tornarem uma potência regional, junto com outros países da região. Essas e muitas outras coisas você verá neste vídeo. Esse é o resumo da Tanzânia e Quênia. Vamos começar falando da história dos dois países. A Tanzânia e o Quênia é o lar de alguns dos mais antigos assentamentos humanos, com fósseis dos primeiros seres humanos. Os primeiros ocidentais a atingir o atual território da Tanzânia e Quênia foram os portugueses no final do século XV. Portugal esteve presente até 1730, mas retirou-se para o que é hoje Moçambique. Assim, os territórios dos que hoje são Tanzânia e Quênia não foi reclamado até a Conferência de Berlim em 1885. Assim, o território do Quênia foi uma colônia para os britânicos e a Tanganyika foi uma colônia alemã até a Primeira Guerra Mundial. Como a Primeira Guerra Mundial era principalmente entre os britânicos e os alemães, teve conflitos na região. Como a Alemanha perdeu a guerra, perdeu junto as riquezas e as colônias na África, inclusive a Tanganyika, que passou a ser colônia britânica. Assim, os territórios foram colônias da Inglaterra até a independência do Quênia em 1963 e a união de Zanzibar e Tanganyika, que formou a Tanzânia em 1964. Agora falaremos da geografia dos países. Não podemos falar da geografia do Quênia e Tanzânia sem falar da fauna deles. O Quênia e Tanzânia têm vastas reservas de vida selvagem, incluindo Masai Mara, onde o gnu azul e outros bovídeos participam de uma migração anual de grande escala. Os animais de caça conhecidos como Big Five, leão, leopardo, búfalo, rinoceronte e elefante podem ser encontrados no Quênia e Tanzânia, especialmente no Parque Masai Mara. Uma população significativa de outros animais selvagens, como répteis e pássaros, pode ser encontrada nos parques nacionais e reservas de caça no país. A migração de animais anual ocorre entre junho e setembro, com milhões de animais que participam, atraindo turistas estrangeiros. A linha do Equador corta ao meio o Quênia, enquanto a Tanzânia se localiza ao sul dela. O Quênia faz fronteira com o Sudão do Sul e Etiópia no norte, Somália ao nordeste, Tanzânia ao sul e Uganda ao oeste. Enquanto a Tanzânia faz fronteira com Uganda e Quênia ao norte, Moçambique, Malawi e Zâmbia ao sul e República Democrática do Congo, Burundi e Ruanda ao oeste. O pico culminante do Quênia é o Monte Quênia. Foi este nome que nomeou o país, com 5.199 metros de altura. Enquanto o pico culminante da Tanzânia, também da África em geral, é o Monte Kilimanjaro com 5.891 metros de altura. A vegetação do Quênia e Tanzânia se divide em dois grupos distintos, são eles o grupo das grandes florestas tropicais, que estão localizadas principalmente próximas ao litoral do país, e o grupo a vegetação de clima árido, com uma vegetação afastada entre uma e outra e normalmente possuem galhos com espinhos ou outros mecanismos para retenção de umidade. Agora finalmente vamos falar da demografia dos países. O Quênia tem atualmente uma população de aproximadamente 49 milhões de pessoas, enquanto a Tanzânia tem cerca de 64 milhões de habitantes. As duas maiores religiões dos países são o cristianismo e o islamismo, que entram muito em conflito entre si. Existem muitas etnias no Quênia e na Tanzânia, mas os mais conhecidos são os Maasais, por terem uma grande estatura, e por nunca terem sido escravizados pelo seu jeito de viver, e conseguirem se defender. E finalmente vamos ver as informações básicas dos países.